lá novamente, uma boa noite para todos. Agora sim, vamos começar a falar um pouquinho do nosso programa habitacional, aonde nós trazemos alguns itens de inovação, e como nós estamos no Parque Tecnológico, nada melhor do que trazer uma questão inovadora, que a inovação não é simplesmente criatividade, mas sim observar aquilo que está à nossa prática, a nossa vivência, compilar informações e trazer isso na prática, na realidade do dia a dia, principalmente para viabilizar um programa habitacional, ou eu posso dizer, o primeiro programa habitacional municipal de construção da história da cidade de Sorocaba. É a primeira vez que o município de Sorocaba tem um programa habitacional, e nós conseguimos viabilizar em 10 meses. Bom, só para me apresentar, meu nome é Tiago da Guia, sou secretário de Habitação hoje, mas há 10 anos eu já sou concursado na Prefeitura de Sorocaba, então eu vi que tem algumas pessoas que são estagiárias ainda, enquanto eu estava no último ano de faculdade eu prestei o concurso, aí foi uma sucessão de fatores que levou a assumir, então 10 anos que eu trabalho com habitação social, e há 8 anos eu dou aula na Universidade de Sorocaba, no curso de Arquitetura e Urbanismo, principalmente nas disciplinas que envolvem a parte de planejamento urbano, urbanismo, metrópole e tal. Então, o Casa Nova Sorocaba, ele vai surgir de uma proposta de governo. Na época, eu não sou envolvido com política, então quem está falando aqui não é um político, ao contrário do que muitos podem ter pensado. Eu sou um arquiteto, sou professor, e fui convidado para ajudar a formar um plano de governo, na época o candidato Rodrigo Manga. Então, qual foi a ideia? Nós pegamos algo que já está previsto no nosso plano diretor, muitos arquitetos, engenheiros, profissionais da construção civil já têm esse cuidado, nós já temos o plano diretor, e dentro do plano diretor nós temos... aonde é o laser aqui? Tem laser? É no meio? Aí, obrigado. Perfeito. Isso porque está o brilhozinho aqui, Então, dentro do plano diretor, nós já temos uma série de elementos que trazem a política municipal de habitação, aonde lá nós temos que estimular o quê? A produção de mercado popular de 3 a 10 salários mínimos e também aquela habitação de interesse social até 3 salários mínimos. E aí eu faço um adendo, porque isso gera impacto quando eu falo que nós estamos produzindo habitação de interesse social para 3 a 10 salários mínimos. Por quê? Em Sorocaba foi uma das cidades do Brasil mais privilegiadas com habitação de interesse social nos últimos anos eu ia falar Casa Verde e Amarela, do programa Minha Casa Minha Vida. Nós produzimos mais de 5.000 moradias, de 2014, quando começaram as primeiras entregas, até a última entrega, que deve ter sido em 2017, 2018. Mais de 5.000 moradias para mesmo perfil habitacional. Famílias de até R$ 1.800 de renda bruta familiar, colocadas todos em empreendimentos periféricos, sem infraestrutura, etc. E vocês sabem todos os problemas que isso causa na demanda habitacional e na questão de planejamento urbano, custo municipal para isso. Então, nós começamos a pensar algo diferente, algo que vá além. Então, absorvendo essa política que já está no nosso plano local de habitação de interesse social e já está inserido no plano diretor, nós não estamos inventando a roda, e diz que eu tenho que incentivar a produção habitacional. Então, nós começamos a embasar e nós criamos um decreto que foi lançado exatamente aqui, no Parque Tecnológico, em fevereiro, onde nós separamos o programa habitacional municipal. Ele vai dividir as unidades de interesse da prefeitura divididas em social, para atender famílias até 3 salários mínimos, mesclada com famílias de 3 a 7 salários mínimos, e o restante, as unidades construtoras, que a gente já chama, eu vou explicar como funciona o programa, de 10 salários mínimos, até 10 salários mínimos para vender no mercado convencional. Como funciona o programa? Como surgiu essa ideia? Bom, como eu disse, inovação. Sempre primar pela inovação. Está aí, eu preciso absorver, abstrair aquilo que não interessa e somar forças. Então, o que nós fizemos? No Estatuto da Cidade, uma lei lá de 2001, que visa exatamente fazer o incentivo e a utilização de terrenos
ociosos pela cidade, os vazios urbanos, tem um instrumento que chama consórcio imobiliário. Simplesmente é o quê? O poder público fazer um incentivo de utilização de terrenos privados por construtoras para fazer um consórcio imobiliário e a construtora paga em unidades habitacionais o valor do terreno. Eu não inventei a roda, já estava aí. Faltou um pouquinho, né, de alguém ter força de vontade, entender como funciona a coisa e colocar em prática para o serviço público atuar nisso. Por quê? Sorocaba tem hoje mais ou menos 330 terrenos ociosos. E quando eu falo terrenos, são terrenos, glebas, 4 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil metros quadrados. Por quê? Toda vez que alguém aqui vai lá e vai construir um bairro, vai aprovar um loteamento, tem que deixar pela lei 6766, 5% de área institucional. Só que quem falou que a prefeitura tem que fazer uma creche, um posto de saúde ou algo nesse tipo em todo o bairro? Não tem demanda, porque os bairros são de baixa densidade. Então, poucas pessoas morando naquele espaço. Então, eu tenho muito terreno para pouca demanda e para pouco recurso para investimento nessas áreas. Então, o que a gente fez? Nós começamos a estudar como que a gente poderia fazer o processo de licitação de áreas públicas e a alienação de áreas públicas e a incorporação imobiliária em parceria com a iniciativa privada. Dentro do serviço público, há sempre aquela divisão, né? E ainda isso, quando envolve participações políticas, né, ideológicas, é mais difícil ainda. O mercado privado, e o poder público, né? Cada um corre para o seu lado e ninguém ajuda ninguém. Esse governo é ao contrário, né? Nós entendemos que é a necessidade de juntar forças. Por isso que a gente pensou, prefeitura vai entrar com o terreno, a construtora no processo de licitação vai entrar com todos os recursos, né, de todo o processo de construção, e para pagar o valor do terreno, eu pego em unidades, mas não unidades cheias. Não me interessa pegar a unidade cheia, eu quero subsídio. Então, o que eu quero fazer? Quando o prefeito fala assim, eu vou ter apartamento de graça? Vou. Eu vou ter apartamento sendo financiado por 30 mil reais? Vou. Eu vou ter apartamento financiado por 50 mil reais? Vou. Por quê? Porque eu estou usando o valor do terreno, estou abatendo do valor do apartamento e o resto a pessoa vai no banco, vai na caixa, financia e aí consegue seu imóvel por 30 mil reais. Aquela pessoa que ficou fora do Minha Casa Minha Vida, aí que eu quero chegar, é a inovação. Por quê? O gargalo habitacional em Sorocaba não está naquela extrema vulnerabilidade. Apesar de a gente ver algumas favelizações, pessoas em extrema precariedade, o que acontece? Devido à pujança e à força, né, puxando um pouco de sardinha do nosso governo, que está trabalhando pra caramba, o que acontece? Todo dia desce gente na rodoviária, sobe no 6º andar com a mala e fala, eu quero uma casinha. Por quê? Porque Sorocaba hoje é a menina dos olhos da região. Porque vocês estão aqui, porque tem parque tecnológico, porque tem industrialização, porque agora voltou um governo forte, um governo que não tem intrigas e um governo que está atuante. Então, o que está acontecendo? Essa demanda de extrema precariedade, muitas vezes não são da cidade. São exteriores. Nós temos uma absorção muito grande de imigrantes de outros países. Eles que estão indo para essa condição de extrema precariedade. Por que eu afirmo isso? 10 anos dentro da Secretaria de Habitação, 10 anos acompanhando cadastros habitacionais. Então, o que acontece? A maior demanda está quem? Aquele pai, aquela mãe, aquela avó, que moram todo mundo junto, eu somo a renda, dá 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais, 6 mil reais. Eles ficaram fora do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, porque era só até R$ 1.800, somando todo mundo dentro da casa. Quem tinha, incrível, teve pessoas que ficou em área de risco porque ganhava R$ 1.800,50. Ficou fora, porque é uma lei federal. Ela não entende a demanda de Sorocaba. Ela baliza o Brasil inteiro. Então, o que acontece? A gente entendeu que esse pai e essa mãe que paga o aluguel, esse pai e essa mãe que paga o aluguel, R$ 1.200, R$ 1.500, ele tem muita condição de pagar uma parcela num apartamento financiado de 50 mil reais e eu estou dando a entrada para ele. Porque essa pessoa, para ir para o mercado convencional, só fazer qualquer simulação. Vocês vão perceber. A gente fez um teste lá, a simulação com o salário de um servidor público concursado, quanto que ele tinha que dar de entrada.
R$80 mil. Eu sou servidor público há 10 anos, eu não tenho nem 10% disso guardado. Então, acho que é meio complicado acessar o mercado da construção civil nesse perfil. E olha que a gente fez com um salário bem da maioria do servidor público, que está ali entre R$2 mil, R$3 mil. Né? Então, o que a gente fez? As unidades elas seriam separadas nesse perfil para atender. E o restante, pagou o terreno, o restante o construtor vende. Não tem problema nenhum. Ele vende até os 10 salários mínimos, contemplando a política habitacional. Então, quem pode participar? Quem a gente fez? Lógico, política de famílias de baixa renda? Podem, por que não? Se ele tiver entender, porque a gente vai fazer um trabalho social. Se ele entender que ele vai ter que pagar o condomínio, tem que pagar água, pagar energia, pagar IPTU. Por que eu falo, e às vezes eu não tenho viés político, novamente, e nem ideológico. Por que Minha Casa Minha Vida, infelizmente, teve alguns casos de insucesso, e eu estou absorvendo isso agora. O primeiro Minha Casa Minha Vida, faixa 1, entregue em Sorocaba, termina de pagar esse ano. O que está acontecendo? Uma série de apartamentos estão indo para leilão. Alguém imagina quanto é a parcela desse primeiro empreendimento? R$30. R$30. Quanto é o condomínio? R$70. Não pagou. Vai para leilão. Eu tenho como atender essa demanda? Adiantou eu pegar todo mundo de córrego, de não sei o quê, fazer 5 mil moradias? Por que o déficit habitacional não sai do lugar? Porque não funciona. Não funciona esse tipo de política habitacional. Não é isso que é habitação social. Habitação social envolve educação, mudança cultural, uma preparação social. Então, por isso que eu tenho que atender a demanda que eu sei que vai pagar, que eu sei que vai ter o custo, que ele sabe quanto é pagar o aluguel, pagar o IPTU, pagar a água, pagar a energia, pagar o gás, e ele tem esse recurso para fazer. Só que ele onera mais de 30% da sua renda com aluguel. Então, é a família de baixa renda? Sim. É a família que está em vulnerabilidade? Sim. Ele vai estar dentro. A prefeitura vai dar um suporte para ele. Também tem direito, mas aqui é o foco. Famílias que oneram seu salário com aluguel e famílias que não conseguem pagar aquela entrada. Então, a prefeitura vai entrar com isso, para facilitar. E aí, algumas perguntas, né, para a gente desenrolar a apresentação. Quantas unidades serão desenvolvidas por terreno? Depende do tamanho do terreno, depende do estudo de viabilidade que a gente faz entre as secretarias. Passa pela Secretaria de Saneamento, pela Secretaria de Transporte, a Secretaria de Habitação faz os estudos iniciais, Secretaria de Meio Ambiente, para que tenha a viabilidade do terreno. Com todo o respeito, o primeiro edital de licitação é um tapete. Não tem incidência de nada, nós temos todas as viabilidades. Foi um terreno desapropriado em 2006 para fins habitacionais, ninguém fez nada nele. Está lá, um vazio urbano, que todo mundo que paga imposto aqui está custeando para a prefeitura, mandar o fiscal lá, limpar o terreno, tirar carro abandonado, tirar processo de invasão, muitas vezes que acontece. A gente só vai pagando, e não se utiliza esse terreno. Quantas unidades serão da demanda da prefeitura? A gente estima aproximadamente 20%. De 11% a 25%, depende da localidade, depende do valor do terreno, é o valor que será remetido para a prefeitura. E a gente vai explicar por quê. Quanto a prefeitura vai aportar? Nada, é o terreno. Quantas unidades serão de graça? Isso vai variar. Alguma parte vai está dentro do edital da licitação, quantas serão gratuitas, as outras serão subsídios aplicados de 75% a 25%. E serão casas e apartamentos, boa parte apartamentos, né? O custo imobiliário é muito caro, né? Então a gente precisa otimizar a infraestrutura. Vamos entender esse exemplo na prática, então. A gente vai passar todo esse processo, como a gente chegou em 9 meses, 10 meses, para viabilizar esse programa, como que a gente chegou em tudo isso daqui. Isso lembrando que não é uma equipe muito grande, a gente trabalha em 5 pessoas para viabilizar o programa, tá? Ao contrário do que pensam, a máquina pública não é inchada, não, ela falta. Então, nós fizemos o quê? Uma resolução que começou a colocar todas as diretrizes do nosso programa, para nós entendermos
Qual vai ser a etapa? Olha todas as etapas que eu preciso passar para chegar na viabilidade de um terreno para começar a entender se aqui é possível, né? Eu começo a viabilizar toda a parte legal, titularidade, e eu passo por todas as questões de lixo, transporte público, redes de infraestrutura de saneamento, toda a questão da viabilidade do plano diretor. Por quê? Porque eu vou formar uma política habitacional. Então, vamos entender o nosso primeiro terreno, que é o primeiro edital que está para licitação, né? As construtoras podem consultar o edital no site da prefeitura. Nós lançamos sexta-feira ele. Então, é uma área pública dominial de 10.482 metros quadrados. Nosso projeto piloto. Qual que é o zoneamento lá? Falando um pouquinho mais técnico, né? Lá a gente pode construir 2 vezes a área do terreno e ocupar 70%, que é o ZR3. Guarda essa informação, porque isso é importante. E aí, né, uma subidinha aqui para entender. Legal. O que nós fizemos? Nós aprovamos essa área como área de especial interesse social. Por quê? Nós temos esse viés de interesse social. Ao aprovar uma área de especial interesse social, cabe à Secretaria de Habitação fazer todo o regramento de índices urbanísticos. O que nós fizemos? Vamos potencializar isso, vamos tornar atrativo o nosso terreno para a construção civil. Passamos a um CA D3, então é a única ZR3 na cidade de Sorocaba inteira. O nosso terreno é o único que tem potencial 3. O nosso terreno é o único que você vai poder fazer uma taxa de ocupação de 80% se você fizer o incentivo do comércio no térreo. Então, tudo aquilo que a gente discute na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, né, de fazer um incentivo do uso misto do solo, para você ter uma variabilidade de usos, para que você tenha todo um processo de segurança e incentivo naquele local, a gente está fazendo, está promovendo através dos índices urbanísticos. Se você usar o térreo para comércio, o térreo não é da prefeitura, o comércio não é da prefeitura, é da construtora, ela vende, ela aluga, ela faz o que ela quiser com o térreo comercial, mas tem um percentual que ela tem que deixar de comércio. E, óbvio, a permeabilidade permanece a do plano diretor. Então, para ter um comparativo dentro do Casa Nova Sorocaba, para incentivar, cabe à prefeitura inovar e incentivar em cima de um plano diretor, muitas vezes que está pragmático. Nós fizemos esta potencialização. Fazendo o quê? Nós fizemos um cálculo estimado, né, de áreas particulares, área privativa, mais área comum, mais se a pessoa deixar a área comercial. Apenas como estudo de caso para a gente entender. E entendemos que é possível colocar 472 unidades, fazendo um gabarito mais elevado, tal, para que eu possa viabilizar o programa e ser interessante para isso. Por quê? Quantas unidades ficarão para a prefeitura? Lembra a pergunta? Isso vai depender da tipologia, vai depender do que a gente vai colocar. E dentro do programa a gente está fazendo uma exigência mínima que a gente utiliza. Nós tivemos várias conversas com a Caixa Econômica Federal para entender as diretrizes do Minha Casa Minha Vida, o mínimo, e eu acho que entrou no automático aqui. Para entender o mínimo exigido, então esse é o nosso empreendimento mínimo desse primeiro, 50 metros quadrados de área útil, para a unidade de prefeitura, uma vaga de garagem obrigatória. Se alguém souber como sair do automático aqui, é só me falar. Essa vaga de garagem é uma outra questão que a gente está colocando como um a mais no nosso projeto. O quê? Não será obrigatório isso, e eu vou explicar o que... obrigado. Eu vou explicar onde que chega isso. Hoje, todo mundo aqui, né, da construção civil vai entender, qualquer empreendimento você precisa deixar uma vaga de garagem para cada unidade. Mesmo sendo de interesse social, mesmo sendo um apartamento de 40 metros quadrados, o plano diretor, tecnocrático, burocrático, ele te obriga a isso, certo? Então, entendendo o princípio da mobilidade ativa, o princípio do DOTS, né? São Paulo já adota o DOTS, né? Desenvolvimento orientado pelo transporte sustentável, a implantação dos eixos de BRT, muitos dos nossos terrenos estão nesses eixos, nós estamos primando para que, em algumas questões, possa ser reduzida o número de vagas de garagem.
apenas em algumas questões que vão ter a viabilidade. Muito bem. Então, dentro da média de mercado, nós começamos a estudar quanto vale um apartamento em Sorocaba, a estimativa, e a gente chega num valor. A apresentação quer que eu vá logo. Então, a média de mercado a gente entendeu para viabilizar. Poxa, quanto que fica um apartamento em Sorocaba? Quanto que custa? Qual é a necessidade disso? Como que vai funcionar? Então, para isso, nós... será que foi alguma coisa que eu apertei aqui? Opa, voltou. Ah, beleza, obrigado. Muito bem, obrigado. Então, essa média de mercado, a gente entendeu que hoje alguns apartamentos prontos em locais bem demarcados, com infraestrutura, tem uma média. Eu acho que entrou no modo automático. Espera aí, o pessoal está arrumando lá a apresentação, acho que entrou no modo automático. Então, para viabilizar isso, nós precisávamos conhecer qual é a realidade, o que nós conhecemos, o que nós temos de construção civil no Brasil, no Sorocaba, para viabilizar esse programa. Então, nós estudamos os potenciais de mercado para entender o preço médio. Por quê? Eu precisava lançar um preço médio do terreno na minha licitação. Então, para lançar esse terreno de preço médio, nós entendemos que, para viabilizar, nós colocaríamos um valor de R$160 mil na licitação. Então, a gente está balizando que o nosso terreno dentro do Casa Nova, o nosso apartamento dentro do Casa Nova Sorocaba, ele está balizado no valor de R$160 mil para concorrer à licitação. Por que isso? Para que, dentro desse terreno, dentro desses R$160 mil, eu consiga entender qual vai ser o VGV. Eu preciso estimar um VGV, porque essa é a grande sacada do Casa Nova Sorocaba. Como que eu consigo jogar numa licitação alguém para me ofertar, para me oferecer mais unidades habitacionais, sendo que eu não tenho uma baliza, nunca teve. Esse programa não tem uma replicação igual, não achamos no Brasil, que seja igual, não tem. Nós temos alguns elementos parecidos no governo do Estado de São Paulo, o programa Nossa Casa, mas ele não utiliza esse valor potencial de venda para isso. Então, o que nós pegamos? Nós pegamos aquele potencial de venda, o VGV, e nós estipulamos que o nosso terreno ele vai valer 11% do VGV, que a gente estipulou aqui, com o aumento dos índices urbanísticos, já pensando que a prefeitura vai fazer a propaganda de graça. Não? A prefeitura já está fazendo a propaganda, mesmo sem a construtora ganhar a licitação. Então, imagina que você vai ter uma redução exatamente naqueles 3% a 5% que se deixa, né, para você fazer todo o marketing, toda a publicidade do seu empreendimento. A prefeitura vai fazer isso, porque é interesse nosso fazer a divulgação desse espaço, né? Além do que, nós começamos a entender que precisava de uma série de amarras jurídicas para viabilizar esse programa. Então, a grande dificuldade, né, agora dando um contexto pessoal, foi viabilizar o programa internamente. É um tal de processo vai, processo vem, não dá, é difícil, não sei o quê, não dá para fazer. Se a gente sempre esbarrar na nossa vida, né, com o não, com isso é difícil. Quantas vezes, pessoal, eu tenho 10 anos de prefeitura. Essa ideia, eu sou servidor público de carreira. Eu já tinha falado antes. Eu falei, já cheguei para 1, 2, 3 secretários, falei assim, olha, por que a gente não faz assim? Olha, tem os terrenos, a gente pode utilizar, por que a gente não faz uma troca com o mercado da construção civil? Isso é mais do que comum, né, no mercado privado, por que a gente utiliza? Mas isso vai dar trabalho, isso vai ser difícil, né? Será? Não sei. Você está dando ideia. Isso é o mais desestimulante que algum servidor público pode escutar na sua vida. Olha, você está dando a ideia, então você vai tocar esse negócio, aí o problema é seu. Que tipo de gestor, né, que tipo de chefe, liderança, né, faz isso com o servidor? Fala assim, então não vou dar mais ideia em nada. Por isso que desestimula dentro do serviço público, que as pessoas acabam desistindo das ideias. É isso que, às vezes, o mercado privado passa na frente do serviço público, porque está sempre inovando. Muitos daqui
deixaram sua família, vieram aqui para ver, ouvir e saber mais, fazer contatos, networking e conhecer mais. Então, isso que nós estamos primando no nosso governo. Fazer com que o programa habitacional faça contato com construtoras, que não entenda que a gestão pública tem que atuar separado. Nós temos que unir forças, cada um na sua demanda. Então, às vezes perguntam para mim, poxa, mas... Pergunta é um jeito bonito de falar, né? Apontam o dedo. Mas isso não é habitação social, porque não sei o quê, porque isso daí não é para pobre, é porque não sei o quê, tem que atender a demanda lá que mora no córrego e tal. Aí eu tenho que explicar uma aula de habitação de interesse social, porque não funciona, porque a aula não é só teoria, é a prática. A prática dos 10 anos dentro da prefeitura, vendo, infelizmente, apenas dar o apartamento e não fazer todo um trabalho técnico, social, cultural, para entender se é isso mesmo que a pessoa quer. Às vezes o gestor pensa, vamos tirar... Ali na tela voltou, aqui não voltou. O pessoal está arrumando lá a apresentação. Então, às vezes se pensa nessa demanda, o que a gente vai suprimir, o que a gente vai atender. Então, dentro do Casa Nova Sorocaba, a gente pensou exatamente em atender o gargalo. Aonde que a gente consegue atuar de uma maneira coerente, que seja viável. Porque, igual eu usei um exemplo na audiência pública para explicar o programa. A prefeitura, até foi o nosso servidor aqui que usa essa metáfora, a prefeitura ela tem um ovo e ela quer fazer um bolo. Ela só tem um ovo. Eu preciso de mais 4 ovos, o leite, o açúcar, a farinha e o fermento. E o recheio. É correto eu pedir metade do bolo? A conta não fecha. É por isso que não funciona. Não adianta ideologismo em cima de programa habitacional, que isso não vai funcionar. Aí, de novo, a gente esbarra em depender de recurso federal, que vem para cá com as balizas federais, aí faz aqueles sorteios malucos, leva lá 3 mil famílias para a borda da cidade, e aí não tem nenhum empreendimento de saúde, educação, comércio. Imagina, você levou 20 mil pessoas para um lugar distante da cidade, 20 mil pessoas. Se todo mundo aqui for de Sorocaba e pensar na região metropolitana, nós temos cerca de 5 cidades aí que são maiores do que 2 conjuntos habitacionais de interesse social de Sorocaba, juntos, no mesmo lugar, depois do Rio Sorocaba, já chegando em Porto Feliz. Foram levados lá sem um mercado do lado. E é uma rodovia, sem calçada. Imagina a pessoa querendo comprar um pãozinho, família de R$ 1.800 bruta, ela tem que sair a pé, passar pelo Rio Sorocaba, no meio da rodovia, para chegar a andar mais uns 2, 3 quilômetros no Parque São Bento, para conseguir achar uma padaria. Então, é isso que a gente não quer. Não quer que a habitação de interesse social... Olha só, voltou. Não quer que a habitação de interesse social volte nisso. Agora eu vou adiantar bastante aqui. Não quer que a habitação de interesse social passe por isso. Nós temos que inovar, pensar diferente. E pensando nisso, nós temos um cadastro habitacional. Nós fizemos um cadastro habitacional, abriu em março, nós fechamos ele dia 31 de julho. Óbvio. Infelizmente, as pessoas às vezes querem passar por cima das outras nas regras. Nós tivemos cerca de 100 mil pessoas cadastradas. Isso é um exagero dentro de déficit habitacional em Sorocaba. Muito obrigado. Isso é um exagero. Então, nós não temos 100 mil de déficit habitacional. O que acontece é que moram 5 pessoas na casa, a pessoa tem 18 anos, já vai lá e faz um cadastro no CPF dele. Mas é dependendo dos pais, está cursando faculdade, está fazendo um curso técnico no Senai, sei lá. Então, não é assim que funciona. Então, nós fizemos toda a política de cálculo, como que vai funcionar, e chegamos aqui no apartamento de R$160 mil. Vamos lá, passando. Então, nós fizemos lá um cálculo estimado para a licitação, as 472 unidades, R$160 mil, 75 milhões e meio. Às vezes perguntam, poxa, a prefeitura, por que a prefeitura não faz sozinho? Rapaz, 75 milhões e meio. Não tem prefeitura que vai conseguir fazer isso. Aí nós começamos a estimar, quanto que seria o valor geral do empreendimento, quanto que o terreno entraria aqui, para viabilizar.
a conta tem que fechar. A conta tem que fechar para nós, Secretaria de Habitação, tem que fechar para o financiador, o banco financiador, e tem que fechar para o construtor, tem que fechar para quem está empreendendo. É óbvio, né? Então, dentro disso, o que nós chegamos, que o nosso terreno, lá no Jardim Tropical, uma área já infraestruturada, no eixo de vertente de crescimento da Zona Oeste, hoje com total investimento no entorno. Quem não sabe, é lá para as bandas do Vivendas do Lago, lá, né, indo para aquelas regiões. Mas não lá no Vivendas do Lago, por favor. Né, para cá, encostadinho na cidade, aqui. Ó, tá? Então, a prefeitura entraria com esse percentual e, óbvio, no nosso estimado, a construtora banca. Né? Eu tenho um ovo, eu preciso do restante dos ingredientes. Então, nós começamos a estimar as faixas, que aí entra toda uma parte técnica, não vou ficar debruçando nisso, mas como que eu ia diluir esses 8.300.000 reais do nosso terreno, nós começamos a entender, poxa, vamos colocar faixas, conforme o programa habitacional. Então, eu posso ter a faixa A, que é aquele cidadão que muitas vezes ele não entrou na Minha Casa Minha Vida por 10 centavos, 50 centavos, 90 centavos, por 50 centavos. A pessoa ficou na área de risco, eu conheço a pessoa, até a Uniso fez um trabalho social com eles, conseguiu fazer uma casa, a gente lá na universidade, junto com outros cursos, fizemos uma casa para esse pessoal, porque eles por 50 centavos eles ficaram na área de risco. Então, nós entendemos que temos essa demanda, então desses 8.300.000, nós vamos pegar 830 mil e vamos custear o apartamento, 100%. E hoje a vereadora me perguntou lá na audiência pública do orçamento, e essas unidades vai entregar de graça? Eu falei, não. Né? É 100% subsidiada sim, mas lembra que eu falei? Como que eu vou saber que ela, que ele vão custear o condomínio, vão custear a água, a luz, todo mundo, né? Alguém aqui um dia já morou ou conhece alguém que mora em condomínio, sabe como que é. Então, a prefeitura vai dar um aporte, um suporte social. Lembra que eu falei? Não tenho mais baliza federal. Agora, quem comanda a política habitacional do Casa Nova somos nós. Nós criamos, nós vamos fazer assistência social. Nós não dependemos mais de ninguém. E eu não estou falando mais de 1.000 pessoas. Eu estou falando de 6 famílias. Né? Então, eu vou pegar essas 6 famílias 100% subsidiada. E qual que é a nossa ideia? Primeiro, você mora, vamos ver como vai ser, você tem renda, vamos começar você a inserir no trabalho, vamos trazer você para o PTS, vamos levar você na Unitem, vamos fazer curso, vamos levar a fazer parceria com o Senai, com o Sebrae, vamos fazer parceria e tal. Agora você está empregado, você pode pagar? Opa, então eu transfiro o terreno para você, o apartamento. A minha ideia é que ainda criar um empreendimento, Paulo, anota aí, para a gente fazer o quê? Essas unidades rotativas. Né? Alguns técnicos de urbanismo discutem isso, da locação social, né? Dá uma oportunidade, aquela pegou fogo, entrou água na casa, emergência, opa, eu tenho unidades de prefeitura para atender isso, não tem problema. Além das outras faixas que eu vou diluindo, ó, perceba que o meu valor do terreno, eu vou diluindo para virar subsídio, para que a pessoa pague mais barato a unidade. E aí fica assim, né, só gráficos, para ficar bem ilustrado como que a gente vai fomentar isso, né, a quantidade de unidades habitacionais, aqui, para a construtora, vender no mercado formal, e as unidades prefeitura, cerca de 20% fica para a prefeitura. Né? Valor do terreno 11%, reverte 20% de unidades para nós. Então, nossa demanda, dentro da nossa demanda de 95 unidades, a gente dividiu em 2 classes, né, os subsídios, para ter as unidades mais baratas e aquelas unidades que serão ofertadas por 70, 80, 100 mil reais para a pessoa financiar no banco. Tá? E ficou assim a nossa destinação de faixas, então tudo isso foi uma explicação para uma audiência pública, né, para começar a entender, e algo mais didático. Né? Quanto a pessoa vai pagar, o valor do subsídio do apartamento, que a gente está entrando com 160 mil reais, aí você vai me perguntar, eita, mas a construtora, eu tenho uma construtora aqui, eu sou uma construtora, eu consigo fazer mais barato. Melhor para você, porque você vai entrar na licitação e você pode ganhar facilmente, porque você vai ter que ofertar aqui, ó, na licitação.
Então, o que vai acontecer? Eu faço esse apartamento por 130 mil. Você está ganhando, as minhas unidades não mudam. Vai mudar aqui, ó, a hora que você for para a concorrência pública. Você consegue ofertar mais. Tá? Então, vamos lá. Essas unidades. E aí a gente começou, né, porque como foi uma audiência pública, a gente sabe que a audiência pública às vezes vê umas pessoas meio com a pedra na mão para atacar, aí a gente começou a entender, e isso aqui é a gente vai dar um zoom aqui para entender, tá? Uma simulação para mostrar quanto a pessoa tem que dar de entrada no mercado convencional e quanto que vira o nosso programa, né? Então, dentro do nosso programa, com o valor de 160 mil o apartamento, com os valores subsidiados, quanto ficaria estimado o valor da parcela, já jogando os índices, os juros, já jogando tudo para cima, né? Tudo para facilitar a coisa da nossa perspectiva. Isso com a entrada sendo paga pela prefeitura, né? E agora, olha lá, está vendo o zoom aqui, ó? Por isso que eu falei, como que a pessoa vai conseguir isso aqui? Como que a pessoa consegue? Você lembra a renda da pessoa? A renda da pessoa que a gente fez a simulação? R$2.500. Uma família que ganha R$2.500 tem que fazer isso aqui, ó. Dá? Dá 80 mil de entrada e uma primeira prestação de 900, sendo abaixando. Dá com R$2.500, dá para financiar isso aqui? Então está explicado. Qual é a nossa ideia? Dar oportunidade para as pessoas. Aqui, né, para apresentar onde estão as nossas áreas de estudo, nós temos algumas áreas dominiais. Então, o Jardim Tropical é o primeiro, Gleba A é o que está indo para a primeira licitação, a Gleba B está engatilhada, a gente só está finalizando os estudos, e nós temos outras áreas que nós estamos adotando. Percebam que são áreas de valores, de metragem quadrada variadas, exatamente para a gente ver vários pontos da cidade, porque eu não estou dando, a pessoa vai comprar, mesmo ela sendo sorteada com subsídio, ela tem que estar feliz de morar lá, ela tem que gostar do lugar. Então, a gente vai ter a ideia, né, terrenos próximos da prefeitura, próximos da Avenida Santa Cruz, Zona Oeste, né? Aí a gente pega uma série de Zona Norte, aqueles que têm demanda Aparecidinha Cajuru, nós temos demanda lá, né? E outros que vão ao longo dos eixos BRT para compor essa Zona Norte, que é o maior déficit habitacional de Sorocaba. Só para finalizar, né? Eu passei do meu ponto aqui, o professor é assim, gosta de ficar falando, né? Então, assistência sociohabitacional, nós fizemos um cadastro e reabrimos ele segunda-feira. Qual que é a ideia? Aí que entra outra questão. Eu tomo cuidado de falar isso, porque fala assim, nossa, é preconceituoso, está errado, de onde você tira esses dados? Porque no cadastro lá do Bolsa Família tem quase 40 mil pessoas cadastradas em Sorocaba. Ok. O Minha Casa Minha Vida, faixa 1, você tinha que atender uma série de requisitos. Por isso que muitas pessoas falam assim, eu fiz a inscrição e nunca fui sorteado, eu nunca tive oportunidade. Por que isso acontece? Porque você não atende requisitos. O Minha Casa Minha Vida era obrigatório você atender 5 critérios disso aqui, para você entrar naquela demanda do faixa 1. Por isso que sempre tinha 40, 50 mil cadastrados e eu tinha que ficar fazendo sorteio atrás, cadastro atrás cadastro. Vocês lembram, né? Quem é de Sorocaba fizeram no centro, aquela barbaridade lá, o pessoal 5 horas da manhã tomando chuva, virando o centro, fazendo aquela fila. Por quê? Porque não atendeu do Carandá. Aquelas 5 mil moradias feitas lá, não tinha gente em Sorocaba para assumir. E ainda não tem. Sabe por quê? Porque a gente fez um cadastro, deu 100 mil pessoas cadastradas. E, para ter uma baliza federal, nós jogamos os critérios do Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Sabe quantas pessoas de 100 mil? Apenas 100. Vou repetir. De 100 mil cadastrados em Sorocaba, hoje, dia 20 de outubro de 2021. De 100 mil,
nós jogamos o critério faixa 1, só 100 atenderam esses critérios. De 100 mil, 100. Aí que não adianta vir com populismo, né, com ideia, né, de extrema pobreza, não é assim que funciona, não é o cálculo assim. Né? Eu estou atendendo balizas, né, que foram definidas, por isso que a gente teve que mudar para o Casa Nova Sorocaba. A gente atendeu 3 critérios maiores, para que as pessoas se enquadrem aqui. Ônus excessivo com aluguel, que é o principal, adensamento excessivo na mesma casa e coabitação. Aí a gente começou a entender um pouco mais o perfil do sorocabano que vai buscar as construções, que vai buscar os terrenos. Esse é o perfil, né? Aquele pai, aquela mãe, 2 mil, 3 mil, 4 mil reais de renda bruta familiar, suado, que ele vai ter que pagar isso aqui. Então, esse é o que a gente está utilizando. E, óbvio, a gente segue umas leis, né, federais, municipais, estaduais, que nós temos que ter a prioridade do idoso, do deficiente, né? Então, isso aqui é óbvio que vai estar dentro do nosso programa para se manter a qualidade e salubridade. Bom, desculpa se eu alonguei muito, né? Mas é uma ideia. Igual eu falei na audiência pública hoje, para vereadores, muitas vezes que são da oposição, eu falei assim, eu não estou falando que estou certo, o prefeito não está falando que está certo, mas é uma ideia, é um case, é o primeiro protótipo de um programa habitacional municipal 100% nosso, que não depende de ninguém, depende de nós, da licitação, esse trabalho árduo para a gente viabilizar. Isso é o que eu chamo de inovar. Muito obrigado. Obrigado, Tiago.